Foi doloroso escrever aqueles capítulos em particular. O que eu sofri me fez lembrar da minha mais tenra infância. Ela já foi o rosto da elegância, o próprio símbolo da beleza atemporal. E, no entanto, por trás do legado glamouroso, esconde-se uma realidade que poucos esperavam. A aparência não é importante. Talvez seja importante nos filmes, mas o que importa é o que você tem a oferecer. Sophia Loren, agora com 90 anos, viveu uma vida mais rica e complexa do que qualquer filme em que atuou. De túneis subterrâneos na Itália, em tempos de guerra, a aplausos de pé nos maiores palcos do mundo, sua história é uma história de sobrevivência e espetáculo. Mas o que acontece depois que as luzes se apagam? E se por trás da imagem dourada houver uma verdade mais silenciosa e solitária, uma decisão do seu passado pode conter a resposta. E o que ela disse recentemente pode surpreendê-lo. Infância marcada pela pobreza e pela guerra. Muito antes de o mundo conhecer seu nome, Sophia Loren foi uma testemunha silenciosa da guerra, da fome e do abandono. Nascida em 1934 em uma clínica para mães solteiras, sua entrada no mundo já foi marcada pela rejeição. Seu pai, Riccardo Sticoloni, não lhe ofereceu nome, nem afeto, nem apoio. Enquanto as bombas caíam sobre Nápoles e a família improvisava refeições com o que encontrava, Sophia absorveu uma lição de vida não em livros ou salas de aula, mas nas ruas. Sobreviver exige mais do que força. Exige silêncio, resiliência e a espera por momentos de luz em meio à escuridão avassaladora. Em Pozzuoli, uma cidade devastada que se agarrava à periferia da Itália pós-guerra, as primeiras lembranças de Loren não eram de brinquedos ou brincadeiras, mas de fome gélida e medo constante. Sua família, como muitas outras, foi deslocada pela guerra e levada a situações extremas. Viveram em um túnel por quase 8 meses, cercados por escombros e ratos, onde o som das bombas sobre suas cabeças se tornou uma canção de ninar de pavor. Comida era uma fantasia. Sua mãe chegou a alimentá-la com lentilhas amassadas em água do radiador, um ato desesperado que quase custou a vida de Sophia. Aquilo não era infância, era a sobrevivência em sua forma mais crua. A guerra, porém, não se limitava às ruas. Ela também invadia a mente da pequena Sophia. Nascida fora do casamento em uma cultura estritamente ligada à tradição, ela foi rejeitada desde o início. Sua aparência, magra, de nariz comprido e olhos arregalados, lhe rendeu muitos apelidos desagradáveis, como palito de dente. Os pátios da escola eram uma fonte constante de rejeição. O que lhe faltava em amizade e em profundidade emocional, o que realmente a sustentava, era o sofrimento precoce, que se tornou uma espécie de reservatório em algumas de suas performances mais marcantes. Ela se envolveu profundamente em um papel que lhe rendeu muitos créditos, interpretando uma mãe que lida com as repercussões do trauma da guerra em Duas Mulheres, 1960. Isso rendeu a Sophia seu Oscar e fama internacional. Mesmo hoje, Sophia se lembra daqueles anos não apenas com tristeza, mas com clareza. Em uma entrevista de 2024 para o Yahoo Entertainment, ela refletiu sobre como o medo e a escassez de sua infância nunca a abandonaram completamente. As feridas da guerra, tanto literais quanto invisíveis, moldaram a mulher que ela se tornou. Sua infância não apenas construiu seu caráter, como também deixou um legado de resiliência. E embora a história de quem a ajudou a superar tudo isso venha a seguir, os próprios instintos de sobrevivência de Sophia já estavam sendo aguçados silenciosamente, dolorosamente e sem aplausos. Por trás da força de Sophia havia alguém cujos sacrifícios silenciosos moldaram tudo o que aconteceu depois. O apoio de Hilda Villani. Hilda Villani, mãe de Sophia Loren, foi a força motriz por trás da sobrevivência e do eventual estrelato de sua filha. Ex-professora de piano e rainha da beleza, tendo inclusive vencido um concurso de sósias de Greta Garbo, Hilda sempre acalentou o sonho de se tornar atriz. No entanto, suas ambições foram frustradas por restrições sociais e uma gravidez não planejada. Apesar de ter sido abandonada por Riccardo Sticoloni, pai de Sophia, Hilda tomou a corajosa decisão de criar a filha sozinha em uma Itália profundamente conservadora e implacável. Sua recusa em abortar Sophia, mesmo sob pressão, demonstrou a força e a determinação que mais tarde definiriam a vida de ambas. Vivendo na pobreza em tempos de guerra em Poti, Hilda enfrentou dificuldades quase insuperáveis.
A saúde dela deteriorou-se devido à desnutrição e ao estresse, e ela lutava para prover até mesmo as necessidades mais básicas. Quando Sofia adoeceu gravemente após uma refeição improvisada de lentilhas e tomates, Hamilda a levou às pressas para a mesma clínica onde ela havia nascido. Os médicos alertaram que Sofia precisava de leite materno para sobreviver, mas Hilda, fraca demais para amamentá-la, teve que recorrer a uma ama de leite chamada Zarela. Zarela concordou em ajudar, mas apenas em troca de carne, um luxo inatingível na época. Hamilda e sua família abriram mão de seus últimos restos de comida para salvar Sofia, uma decisão que marcou um dos muitos sacrifícios dolorosos feitos por amor. Apesar da profundidade de seu próprio sofrimento na Itália em tempos de guerra, Hilda jamais deixou de acreditar no futuro de sua filha. Conforme Sofia amadurecia rumo à adolescência e os primeiros sinais de beleza começavam a aparecer, Hilda se lembrava de um lampejo de beleza há muito extinto em sua própria vida e começou a inscrever Sofia em concursos de beleza, convencida de que a glória e o sucesso eram possibilidades que Sofia poderia alcançar enquanto a ela própria haviam sido negados. Acontece que foi justamente essa crença que chamou a atenção de Carlo Ponti, o homem que se tornaria o produtor de cinema que mudaria sua vida para sempre. Esses esforços incansáveis de Hilda foram os degraus para a carreira de Sofia. Eram ambições maternas, nascidas da sobrevivência, da esperança e da crença em algo maior. A influência de Hilda perdurou muito além desses primeiros anos de Sofia. Quando Sofia chegou à maturidade e começou a trilhar seu caminho no campo minado do cinema e da fama, sua mãe sempre esteve presente para ser seu porto seguro e seu apoio. Em entrevistas, incluindo uma retrospectiva do programa 20 Out in 24, mencionada pelo Yahoo Entertainment, Sofia expressa com admiração os sacrifícios de Hilda e sua importância. Longe de ficar à sombra da filha, Hilda Villani pavimentou o caminho que transformou Sophia Loren em um ícone. Seu apoio incansável não era apenas amor materno, era uma força que ergueu Sofia das profundezas da pobreza, do ridículo e da dor, para que ela fosse celebrada em todo o mundo e lembrada com carinho. Transformação de palito de dente em rainha da beleza. Quando criança, Sophia Loren estava longe da imagem de um futuro ícone de beleza, constantemente alvo de provocações por sua estrutura desengonçada, traços marcantes e pelo estigma de ter nascido fora do casamento. Ela recebeu o cruel apelido de palito de dente de seus colegas de classe. Seu nariz proeminente, olhos grandes e corpo esguio não se encaixavam nos rígidos padrões de beleza da Itália do pós-guerra. Numa época e cultura em que a aparência convencional significava tudo, Sofia muitas vezes se sentia uma estranha, desajeitada, excluída e insegura. No entanto, por trás do ridículo, uma transformação silenciosa estava em curso, uma transformação que até mesmo seus críticos mais severos um dia teriam que reconhecer. A mãe de Sofia, Hamila Vani, viu o que os outros não conseguiam, o potencial para a grandeza. Acreditando na elegância e presença naturais da filha, Hamila a inscreveu em concursos de beleza locais durante a adolescência. Foi uma jogada ousada e estratégica, especialmente numa época em que a classe social e a reputação influenciavam fortemente a vida pública. Com apenas 15 anos, Sofia participou do concurso Miss Itália em 1950 sob o nome de Sofia Lazaro. Embora não tenha conquistado a coroa, sua aparência chamou a atenção de profissionais da indústria cinematográfica, que ficaram cativados não só por sua beleza, mas também por sua elegância e carisma, qualidades que indicavam muito mais do que apenas beleza superficial. A reviravolta mais crucial ocorreu em 1951, quando aos 17 anos, Sofia participou de mais um concurso que a levou a ser notada por Carlo Ponti, um eminente produtor italiano. Ponti, mais de 20 anos mais velho que Sofia, e reconhecendo imediatamente o potencial de estrela dela, desenvolveria posteriormente um envolvimento romântico controverso e duradouro com a jovem atriz, começando como mentor e pupila profissional. Ponti acreditava que a jovem atriz se tornaria uma força dominante no cinema. Ele começou a prepará-la profissionalmente, organizando aulas de atuação para ela e combinando seu talento com papéis no filme italiano Odisseia. Sob sua orientação, ela também mudou seu nome de Sofia Lazaro para Sofia Loren, um nome que se tornaria lendário. A
Apesar das pressões para se submeter a cirurgias plásticas para tornar seus traços fotogênicos, Sofia se recusou a mudar sua aparência. Assim, essa rebeldia se tornou um pilar muito forte em sua identidade, como atriz e como mulher. Essa beleza natural, aliada a uma inegável presença em cena, logo definiu a beleza não apenas na Itália, mas em todo o mundo. Como afirmado em uma entrevista à Yahoo Entertainment em 2024, Lauren não se moldou aos padrões de Hollywood. Em vez disso, ela se transformou de uma rainha da beleza em uma mulher de fibra, com uma autoconfiança bastante autêntica. Relacionamento com Carlo Ponti. Carlo Ponti foi mais do que apenas um produtor de cinema para Sophia Loren. Ele foi uma força fundamental que ajudou a moldar sua vida, tanto profissional quanto pessoalmente. Quando se conheceram no início da década de 1950, Sofia ainda era uma adolescente começando sua jornada no cinema, enquanto Ponti já era uma figura consagrada no cinema italiano, 22 anos mais velho e ainda legalmente casado. Apesar da diferença de idade e da controvérsia em torno de seu estado civil, uma profunda conexão se formou entre eles. Ponti reconheceu a mistura única de vulnerabilidade e força de Lauren e desempenhou um papel ativo no desenvolvimento de sua carreira, ajudando-a a conseguir papéis, refinar sua imagem e construir confiança em uma indústria muitas vezes hostil aos novatos. O relacionamento amoroso deles, no entanto, foi imediatamente alvo de críticas. A impossibilidade de Ponti se divorciar sob a rígida lei católica italiana fez com que a união fosse vista como escandalosa. Num esforço para legitimar sua união, o casal casou-se por procuração no México em 1957. Uma decisão controversa que só intensificou a reação negativa do público e da comunidade religiosa. Ponti foi posteriormente acusado de bigamia e a desaprovação do Vaticano os obrigou a viver em exílio legal e emocional por anos. Durante esse período, o casal mudou-se constantemente entre países, muitas vezes escapando da pressão pública e das restrições legais na Itália. Lauren admitiu mais tarde o quão difícil era conciliar sua crescente fama com um amor que para muitos parecia proibido. Eles se amavam de verdade, faça chuva ou faça sol. Em 1966, Lauren e Ponti receberam a cidadania francesa, o que lhes permitiu casar-se na Cidade Luz. O casamento os legitimou, um privilégio que lhes fora negado por muito tempo. Além disso, essa mudança marcou o momento em que não precisariam mais jogar o jogo vingativo dos ancestrais como marido e mulher, abertos e livres de qualquer processo legal. O casamento deles duraria mais de 4 décadas, uma raridade em uma indústria frequentemente marcada por relacionamentos efêmeros. Ponti continuou a produzir muitos dos filmes de Lauren, e a parceria criativa entre eles era tão forte quanto o vínculo pessoal. Âncora era uma palavra frequentemente usada por Sofia para definir Carlo, a âncora em sua vida que a manteve firme em meio às tempestades do passado e do presente, em meio aos turbilhões da fama. Ele conduziu sua educação, guiou seu desenvolvimento acadêmico e formulou escolhas artísticas que definiram sua carreira. Lauren foi citada em uma entrevista de 2024 para o Yahoo Entertainment, dizendo que Ponti não apenas mudou sua vida, como também lhe deu uma. Embora complexo e, por vezes, controverso, o relacionamento deles foi construído sobre um profundo respeito mútuo, lealdade e uma crença inabalável um no outro. Serve como testemunho de um amor que supera obstáculos legais, julgamentos sociais e décadas sob os holofotes, navegando por Hollywood e pela busca da identidade pessoal. Quando Sophia Loren começou sua ascensão ao estrelato internacional na década de 1950, Hollywood era um mundo dominado por rígidos ideais de beleza, narizes pequenos, maçãs do rosto estreitas e traços eurocêntricos moldavam o padrão de glamour. Como atriz italiana de beleza marcante e incomum, Sophia Loren enfrentou enorme pressão para alterar sua aparência. Durante um de seus primeiros testes para um filme, um cinegrafista a criticou duramente, dizendo que era impossível fotografá-la, alegando que sua boca era grande demais, seu nariz comprido demais e seu rosto largo demais. Até mesmo Carlo Ponti, seu mentor e parceiro romântico, chegou a sugerir que ela considerasse a cirurgia plástica para suavizar seus traços distintos.
O conselho poderia ter destruído sua autoestima, mas a resposta de Sofia foi icônica e desafiadora. Se você está sugerindo que eu preciso cortar um pedaço do meu nariz para fazer filmes, eu volto para Poi. Essa recusa em se conformar se tornou um ponto de virada, não apenas em sua carreira, mas também em sua filosofia pessoal. Sofia decidiu abraçar o que a tornava diferente. Seus olhos expressivos, nariz marcante e boca sensual, que eventualmente se tornaram suas marcas registradas. Enquanto outras atrizes sucumbiam à pressão cirúrgica para conseguir papéis, a beleza natural de Sofia e sua recusa em ceder às exigências dos estúdios lhe renderam o respeito de fãs e cineastas. Ela se tornou um novo padrão de beleza, provando que o sucesso não exigia transformação, mas autenticidade. Diretores e público começaram a apreciar a profundidade emocional e a presença crua que ela trazia para a tela, que ia muito além da aparência superficial. Naquela época, Hollywood não sabia como vender uma atriz de um país mediterrâneo que conseguia dominar a tela com orgulho, mesmo tendo um sotaque. Sofia continuou a demonstrar charme e talento até começar a romper com o isolamento da indústria hollywoodiana. Em Duas Mulheres, 1960, pelo qual recebeu um Oscar, e Matrimônio à Italiana, 1964, ela retratou um tipo muito raro de força e complexidade feminina, que as representações típicas de Hollywood não incorporavam. Ela quebrou barreiras no que significava ser uma protagonista, vulnerável, porém feroz, glamourosa, porém terrena. Em vez de se encaixar no molde americano, Lauren levou a Itália consigo para o mundo, mantendo-se fiel às suas raízes culturais e à sua personalidade natural. Naquela entrevista de 2024 para o Yahoo Entertainment, Sofia reafirmou que, ao longo da vida, manteve-se fiel a si mesma e às suas perspectivas acima de tudo. Ao mesmo tempo, refletindo sobre suas décadas sob os holofotes, ela comentou: "Nunca segui tendências, nem tentei me encaixar. Sempre tentei ser eu mesma, e isso foi o suficiente." Essa conexão com sua identidade, suas raízes, sua aparência e seus valores é uma das características mais marcantes de seu legado. Sua natureza atemporal no mundo atual, moldado por celebridades que se esforçam para se reinventar com ousadia relevante, representa um contraste exemplar. Sua recusa em se conformar estampou manchetes, mas nada a preparou para o que viria a seguir fora dos holofotes: batalhas judiciais e dificuldades financeiras. Apesar de sua fama e glamour internacionais, a vida de Sophia Loren não foi isenta de controvérsias. Um dos episódios mais divulgados foi a longa batalha judicial com a Receita Federal Italiana. O caso teve origem numa declaração de imposto de renda de 1963, que supostamente foi mal interpretada por seu consultor financeiro da época. Sofia, confiando no julgamento de seu contador, não tinha motivos para suspeitar de nenhum problema até quase 2 décadas depois, quando a questão ressurgiu. Nessa altura, o valor original do imposto, já modesto, havia aumentado consideravelmente devido aos juros e multas acumulados, atingindo uma quantia exorbitante. Com o falecimento de seu consultor e sem possibilidade de contestar o erro por meio dele, Loren teve que enfrentar as consequências legais sozinha. Em 1982, Sofia foi condenada por sonegação fiscal e sentenciada a 30 dias de prisão, pena posteriormente reduzida para 17 dias. Apesar de ter apelado ao presidente da Itália por um indulto, seu pedido foi negado. Loren optou por encarar a sentença de frente. Fiel à sua personalidade, entrou na prisão feminina de Podolei com graça e compostura, impecavelmente vestida e de cabeça erguida. "Estou preocupada, muito preocupada", admitiu na época. Um dos raros momentos de vulnerabilidade da estrela, geralmente tão elegante. Seu tempo na prisão, embora curto, foi emocionalmente desgastante e humilhante, especialmente por contradizer a imagem refinada que ela cultivara durante anos. Mesmo assim, sua dignidade e resiliência diante dessa provação lhe renderam ainda mais respeito. Fotos de Loren foram coladas nas paredes por suas companheiras de cela, acompanhadas de bilhetes manuscritos com os dizeres "Perdoem Sofia", um raro sinal de solidariedade à atriz. A comoção pública foi generalizada, e muitos italianos consideraram sua punição uma grave injustiça e não uma medida proporcional. O próprio encarceramento de Loren
tornou-se simbólico não de culpa, mas de uma mulher pagando o preço por um erro burocrático que ela não cometeu conscientemente. Sua conduta firme e digna durante todo o processo foi mais uma prova da força que ela carregava desde a infância. Anos depois, em uma entrevista retrospectiva concedida ao Yahoo Entertainment em julho de 2024, Lauren refletiu sobre a experiência com clareza estoica, caracterizando-a como mais um capítulo em uma vida problemática e difícil de luta e sobrevivência. Ela afirmou que nunca agiu contra a lei, pois sua consciência estava limpa e ela estava plenamente convencida de sua honestidade. O sofrimento foi mais um ponto positivo em uma de suas narrativas mais marcantes. Por maiores que fossem os sucessos, ela não escapava das adversidades da vida. Contudo, a cada vez, ela se levantava com elegância, demonstrando mais uma vez que sua força ia muito além do cinema, coroada de excelência. A ascensão de Sophia Loren da pobreza ao ápice do cinema internacional é uma das histórias mais fascinantes da história do cinema. Sua grande oportunidade surgiu com o filme Duas Mulheres Lautiara, 1960, dirigido por Victoria Deica. A interpretação de Loren como uma mãe que tenta proteger sua filha na Itália em tempos de guerra foi crua, poderosa e profundamente pessoal, baseada em suas próprias experiências traumáticas durante a Segunda Guerra Mundial. O papel lhe rendeu o Oscar de melhor atriz em 1962, tornando-a a primeira atriz a ganhar um Oscar por sua atuação em um filme em língua estrangeira. A conquista não só a catapultou para o estrelato mundial, como também sinalizou uma grande mudança na abertura de Hollywood ao talento internacional. Após a vitória no Oscar, Loren entregou uma série de performances aclamadas pela crítica que solidificaram seu status como uma das atrizes mais respeitadas de sua geração. Em Matrimônio à Italiana, 1964, novamente sob a direção de Dica, e ao lado de Marello Mastroianni, ela equilibrou humor e vulnerabilidade em uma atuação que lhe rendeu sua segunda indicação ao Oscar. Em 1970, em Girassóis, sua profundidade emocional como uma mulher em busca do marido desaparecido durante a Segunda Guerra Mundial contribuiu para consolidar seu legado como atriz, capaz de retratar personagens femininas complexas com dignidade e realismo. Esses papéis permitiram que Loren transcendesse o estereótipo de rainha da beleza e demonstrasse sua considerável versatilidade e inteligência emocional. Trabalhar com grandes diretores italianos como Dica, Dino Rey e Torres Scola e com estrelas internacionais como Cary Grant, Marlon Brando e Peter Sears ajudou Loren a desenvolver uma carreira que atravessou continentes e gêneros. Excelente tanto em comédia quanto em drama, ela se sentia à vontade tanto no neorrealismo italiano quanto na extravagância de Hollywood. Durante as décadas de 60 e 70, foi uma das atrizes mais bem pagas do mundo, admirada não apenas por seu charme na tela, mas também por sua disciplina, profissionalismo e garra. Seu marido e produtor de longa data, Carlo Ponti, foi o responsável por sua trajetória profissional, possibilitando que ela buscasse papéis que revelassem sua profundidade e não apenas sua beleza. Nos anos seguintes, sua carreira recebeu mais uma rodada de respeito, honra e elogios, culminando em um Oscar honorário em 1991 por sua contribuição ao cinema ao longo da vida. Décadas depois, em 2020, ela retornaria às telas em A Vida à Frente, de Eduardo Ponti. Madame Rosa, uma sobrevivente do Holocausto que cuida dos filhos de trabalhadoras do sexo, lhe rendeu um papel digno de respeito e o prêmio de melhor atriz no AARP Movies for Grown-Ups. Em uma entrevista à Yahoo Entertainment, em 2022, Loren expressou orgulho de seu legado, mas afirmou que ainda não pensava muito em prêmios ou legado. "Não quero pensar em legado, quero viver", foram suas palavras. Perdas pessoais e força inabalável. Ao longo de sua vida, Sophia Loren enfrentou imensas perdas pessoais que testaram sua resiliência emocional. Uma das mais significativas foi o relacionamento complicado com seu pai, Ricardo Ciccolone. Embora ele tenha reconhecido legalmente Sophia e sua irmã Maria após pressão legal da avó, ele permaneceu emocionalmente distante e ausente de suas vidas.
Lauren o encontrou apenas algumas vezes e descreveu a relação entre eles como fria e insatisfatória. Num raro momento de vulnerabilidade, ela lamentou ter tido um pai diferente, alguém que lhe oferecesse amor, apoio e presença. A ausência dele deixou um vazio permanente que nenhuma fama ou reconhecimento poderia preencher completamente. Muito mais devastadora, porém, foi a perda do marido, Carlo Ponti, em 2007. Os dois compartilharam mais de 5 décadas de parceria romântica, profissional e profundamente pessoal. Ponti não apenas moldou a carreira de Sofia, mas também foi sua âncora, conselheiro e porto seguro emocional durante as muitas tempestades de sua vida. Sua morte marcou o fim de uma era para Lauren e, de muitas maneiras, a deixou sozinha para navegar pelo mundo. Apesar da profundidade de sua dor, ela escolheu viver o luto em particular, mantendo a dignidade e a elegância que sempre definiram sua imagem pública. Ela se referiu ao relacionamento deles como um amor que nunca terá fim, uma afirmação que refletia tanto o vínculo entre eles quanto a permanência de sua devoção. A vida pessoal trágica, porém forte, de Sofia tem sido tão inspiradora quanto seus papéis na tela. Em vez de se afastar dos holofotes, ela se apresenta, permanece ativa e se dedica profundamente ao trabalho e à família, demonstrando todo o seu amor aos 2 filhos, Carlo Júnior e Eduardo, que a dirigiram no filme de 2020, The Life Ahead. Isso a ajudou não apenas a continuar fazendo o que amava, mas também a reforçar a importância do legado familiar, da continuidade emocional e da cura. Foi um trabalho simbólico que fechou um ciclo, pois foi dirigido pelo único filho que ela criou com forte proteção. Em uma entrevista de 2024 para o Yahoo Entertainment, Lauren expressou, em uma linguagem profundamente simples, sua filosofia pessoal sobre a vida e a perda. Ela compreendeu que remoer a tristeza ou o que poderia ter sido não apagaria o conflito que tinha com a realidade. Em vez disso, ela prefere o aqui e agora, além das pessoas preciosas para ela. Sua capacidade de percorrer todo o espectro da vida, da tristeza à gratidão, traz um brilho excepcional nos momentos mais difíceis. Um testemunho de força, não como uma estrela de grande talento, mas como uma mulher que viveu a vida plenamente e com amor. Um retorno triunfal às telas. Após mais de uma década longe dos holofotes, Sophia Loren retornou ao cinema em 2020 com o filme A Vida à Frente, Livita Dvontia, dirigido por seu filho mais novo, Eduardo Ponti. Aos 86 anos, Lauren assumiu o papel emocionalmente exigente de Madame Rosa, uma sobrevivente do Holocausto e ex-trabalhadora sexual que cuida dos filhos de mulheres marginalizadas no litoral da Itália. O filme, baseado no romance de 1975 de Roma Gary, foi o veículo perfeito para a profundidade e maturidade de Lauren como atriz. Sua interpretação de Madame Rosa foi repleta de compaixão, força e vulnerabilidade, qualidades que ela personificou ao longo de sua vida e carreira. Críticos e público elogiaram essa atuação de Lauren como um notável retorno à boa forma. Ela capturou as nuances do trauma, da resiliência e do amor materno com autenticidade e graça. O filme estreou na Netflix e recebeu aclamação internacional, apresentando Lauren a uma nova geração de espectadores e, ao mesmo tempo, relembrando aos fãs de longa data seu talento extraordinário. Ela foi premiada com o ARP Movies for Grown-Ups Award de melhor atriz e também indicada ao David D. Donatello, o prêmio de cinema mais prestigioso da Itália. Seu retorno à atuação não foi uma participação especial nostálgica. Foi uma aula magistral de atuação, demonstrando que a verdadeira arte só se aprofunda com a idade. O envolvimento com seu filho Eduardo tornou a experiência ainda mais significativa para Lauren. Grande parte da dinâmica se baseia na confiança e no respeito, e principalmente nos longos laços emocionais construídos ao longo de décadas dentro da família. Em entrevistas, Lauren revelou o que significou para ela ser dirigida pelo filho que, segundo ela, lhe transmitiu a confiança necessária para se entregar completamente ao papel em Madame Rosa. Em contrapartida, Eduardo falou com admiração sobre dirigir sua mãe, dizendo que ela era, em sua opinião,
a atriz mais adorável e corajosa com quem já havia trabalhado. A coesão em seu relacionamento artístico acrescentou ainda mais profundidade ao filme, à medida que o amor genuíno e a história por trás dele se transformaram em uma química real na tela. A vida que se seguiu passou a simbolizar não apenas um retorno à atuação, mas também uma homenagem à resistência, à criatividade e à sensibilidade que unem mãe e filho. Sua importância reside em reafirmar que o lugar de Sophia Loren no cinema não se baseia apenas em trabalhos passados, mas sim em seu brilho contemporâneo, que continua a evoluir. Quando o mundo pensava que ela havia se despedido, Sophia provou que estava longe de terminar, abraçando a vida aos 90 anos e além. Com quase 90 anos, Sophia Loren continua a desafiar as expectativas, não apenas envelhecendo com graça, mas também abraçando a vida com vigor e propósito. Ao contrário de muitos de seus contemporâneos que há muito se afastaram dos holofotes, Loren permanece criativamente ativa e espiritualmente engajada. Seu retorno em 2020 não foi um canto do cisne, mas uma reafirmação de seu amor pela atuação e pela narrativa. Loren deixou claro em entrevistas que não tem planos de se aposentar, optando por viver de forma plena e autêntica. A abordagem de Sophia em relação ao envelhecimento contrasta com as expectativas convencionais frequentemente depositadas em celebridades mais velhas. Em vez de se tornar um símbolo do passado, ela permanece firmemente ancorada no presente. Loren mantém uma vida relativamente privada na Suíça, cercada pela família, pela arte e pela serenidade que conquistou após décadas sob os holofotes globais. No entanto, ela permanece aberta a papéis que estejam em sintonia com seus valores e instintos emocionais. Sua presença marcante serve como uma poderosa contranarrativa à tendência de Hollywood de marginalizar mulheres mais velhas, reforçando a ideia de que paixão, propósito e talento não diminuem com a idade. O que distingue Loren hoje não é apenas sua longevidade, mas a confiabilidade dessa força. A mesma força que a ajudou a atravessar guerras, desilusões amorosas e duras críticas profissionais com graça e elegância. O que continua a atrair as pessoas para ela é justamente essa elegância e força, aliadas à convicção e a uma inabalável autoconfiança. Sua simplicidade e sabedoria influenciaram não apenas atores, mas qualquer pessoa que enfrente as dificuldades de envelhecer com dignidade. De diva internacional, a matriarca venerada da indústria cinematográfica, ela é uma estrela que jamais perdeu o contato com a realidade. Sua recusa em falar sobre legado não é uma rejeição ao passado, mas sim uma demonstração do futuro que pretende construir. Sua trajetória serve para reafirmar que a resiliência nunca é tarde demais para se aposentar e que os sonhos não têm prazo de validade. Seja no set de filmagem, compartilhando momentos com a família ou simplesmente aproveitando a vida no dia a dia, Loren continua viva e brilhando como um exemplo de envelhecimento com propósito. Aos 90 anos, ela personifica essa grande mensagem, que não pode ser limitada apenas a prêmios ou a aclamação da crítica por suas atuações. Portanto, sua relutância em se aposentar discretamente também simboliza uma mudança de atitude cultural, especialmente para uma mulher como Loren, sobre como a idade é interpretada em geral em uma sociedade que tende repetidamente a tornar as mulheres mais velhas invisíveis. Loren continua sendo expressiva, orgulhosa e assumidamente visível, pois, como ela mesma disse, existe uma fonte da juventude. É a sua mente, seus talentos, a criatividade que você traz para a sua vida e para a vida das pessoas que você ama. Obrigado por assistir. Se a incrível jornada de Sophia Loren te emocionou, não se esqueça de curtir este vídeo, deixar um comentário com sua opinião e se inscrever para mais histórias inéditas de lendas icônicas. E não vá embora ainda. Clique no próximo vídeo na sua tela para mergulhar ainda mais na vida de outra estrela inesquecível